pessoal! Seja muito bem-vindo ao novo podcast. Nós estamos hoje com uma pessoa muito querida, que é a Vanessa Azevedo, uma pessoa que eu conheci acho que foi no ano passado. No ano passado, nas doenças raras, né? Na palestra de doenças raras. E assim, me encantei, eu sigo ela nas redes sociais e eu estou muito feliz com a sua presença aqui. Muito obrigada por você estar aqui. Eu vou apresentar a vocês um pouquinho quem é a nossa querida Vanessa. Ela é pedagoga, psicopedagoga, diretora nacional do Sindicato dos Psicopedagogos, mulher de trajetória forte e inspiradora, de verdade mesmo. Tem uma história que marca muito por dedicação à inclusão, no desenvolvimento infantil, com uma passagem pelo Exército Brasileiro, olha isso, e as iniciativas inovadoras como o CAD. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada! É um prazer estar aqui com vocês hoje, falar um pouquinho sobre toda a nossa trajetória aí. Então, eu queria que você assim falasse um pouco mais, apresentasse, além desse seu currículo, né, que é maravilhoso, com muita extensão, fala um pouquinho mais quem é você, qual que é a sua trajetória. Então, pessoal, eu sou Vanessa Azevedo, sou diretora de articulação do Sindicato de Psicopedagogo nacionalmente, né? Hoje eu coordeno aí 91 diretores em todo o país. E no Rio de Janeiro a gente impacta mais de quase 5 mil psicopedagogos, né? Eu vim de uma trajetória de 8 anos de militar, vim do Exército. Acredito que isso seja um ponto aí de liderança, de puxar mais para a área mesmo, para a luta, para os profissionais. Sou mãe do Bernardo, né? Que o Bernardo tem TEA e eu me orgulho muito do meu filho, muito da nossa trajetória, porque eu sempre falo para ele, né, que ele é meu case de sucesso, porque começa em casa, e meu réu primário. Meu réu Perfeito isso. primário vai junto com ele, mas ele é meu case de sucesso, que foi daí que eu comecei a aprimorar o meu fazer psicopedagógico e levar para outras famílias. Então, a Vanessa hoje é essa, é a profissional e mãe, né? E com esses 8 anos que você trabalhou no Exército, como isso impactou e influenciou a sua vida atualmente relacionada a essa trajetória? Sim, quando eu entrei no exército, eu comecei a ver, né, a questão de hierarquia, disciplina, de lutas. A gente começa a entender um pouquinho aquele fazer, né, do a questão mesmo de hierarquia, da disciplina do exército, né? De como eles guerreavam, enfim. E quando eu vim pro civil, que a gente fala pro mundo civil, eu comecei a perceber, dentro do exército em 8 anos, a gente começa a se aperfeiçoar. Então, são colégios militares que você vai frequentar, e você começa a ver que tem crianças que precisam de uma ajuda mais aprofundada. Como eu falei, né? Como disciplina e hierarquia, então eles tinham um processo muito enrijecido quanto àquela aprendizagem daquela criança. E você começa a identificar que não era muito daquele ponto. E aí você começa a estudar. E aí, estudando, eu conheci assim, a psicopedagogia. E dali a gente começou a verificar quais seriam as formas de conseguir ajudar algumas crianças. Mas na verdade eu nem comecei com criança, eu comecei com idosos, com os inativos e pensionistas. Que máximo! E eu comecei a trabalhar num Olha. processo de inativos e pensionistas, onde ele vai para reserva e aí ele volta, ou foi para guerra e voltou, e a gente começa, e aí ele vai pedir algumas informações, e a gente começa nessa orientação a esse inativo pensionista. Então acabou que a psicopedagogia ela voltou para os idosos, de primeira mão. Depois eu fui me organizando, me articulando para chegar até as crianças. E atualmente você também atua como Atuo psicopedagoga. como psicopedagoga, tanto clínica, no ambiente clínico, eu trabalho em uma clínica, tanto no ambiente institucional. Hoje eu apoio uma creche escola, onde eu faço as avaliações pré-escolares de crianças de 4 meses a 5 anos. Então, faço todo um projeto dentro dessa creche para conseguir levar essa criança para o primeiro e segundo ano, onde começa realmente a alfabetização, ela já está estruturada para conseguir seguir, né, com a vida. O nosso atendimento precoce é tão importante que a gente conseguiu identificar nesse período, com 1 ano e 9 meses, uma criança que tinha uma paralisia cerebral.
E ela era entregue às 7 horas da manhã e pega às 7 da noite, porque era creche. E a mãe não conseguia ter aquele olhar porque estava faltando ali, ou um processo ali que a criança não estava fazendo. E na creche a gente conseguiu identificar. Então, hoje, meu fazer psicopedagógico, eu me orgulho muito, porque a gente consegue avaliar precocemente essas pré-habilidades de aprendizagem, né? E E fazer a indicação necessária para o que correto, é preciso ali. Então, é um passo justamente. muito importante. O olhar da escola, né? E assim, além desse olhar da escola, você como profissional da educação associada à saúde Sim. também, faz muita diferença. Justamente, você tocou num ponto muito importante, né? Nós, psicopedagogos, nós somos terapeutas da aprendizagem. Isso é muito importante deixar claro aqui, porque às vezes a gente não sabe a nossa identidade. E eu acho que esse podcast também é muito importante para explicar a vocês sobre o seu potencial, o psicopedagogo, informar quem vocês são. Vocês são terapeuta da aprendizagem. A partir do Perfeito. momento que a gente entende que nós somos terapeuta da aprendizagem, nós estamos tanto no ambiente de saúde quanto no ambiente educacional, independente da nossa base, Muito bom isso, né? porque você associa, a gente entende que não é associação somente da aprendizagem, e sim também da área da Terapêutica. saúde. Porque Justamente. eu também sou psicopedagoga, sou psicóloga, e eu vejo isso no atendimento, até relacionados, por exemplo, a planos de saúde, Sim, que não não aceitam quando aceito. é somente psicopedagogo. Como eu sou psicóloga, Eles aceitam. acaba aceitando por conta da psicologia, mas isso é um absurdo. E a gente tem um Sabe? déficit gigante, porque a gente não vai ter psicólogo para todo mundo com base psicopedagógica. A partir do momento que existe uma graduação, e é isso que eu quero chamar a atenção também, Perfeito. que agora a psicopedagogia ela tem graduações. Então não vai ser ter uma especialização. Ela não vai conseguir ser psicóloga e psicopedagoga ao mesmo tempo. Vão ser duas graduações. E aí o plano vai ter que aceitar. Então a gente vai ter que começar a visualizar uma mudança de postura dos planos, justamente porque a gente não vai ter profissionais. Como que eu vou ter duas faculdades e atuar com essa criança? Não tem condições. Então, assim, a gente está lutando hoje justamente para conseguir falar que esse psicopedagogo tem a identidade de terapeuta da aprendizagem. A nossa luta é essa. Isso, e antigamente só tinha a especialização da Sim, psicopedagogia, né? Nós tínhamos, na Argentina, por exemplo, já a formação mesmo de sim, graduação, mas aqui no Brasil isso não era, não se tinha. não, e atualmente agora, De 2 anos para cá, a gente já tem aí uma graduação, que são 4 anos. E esse ano tem várias turmas se formando, de 50, de 60 psicopedagogos. E o que que esse pessoal vai fazer? Vai pegar e vai guardar o diploma? Não tem como, exatamente. entendeu? E entrando nesse gancho seu, eu quero entrar muito no tema da psicopedagogia e do papel do sindicato, Sim, porque eu acho que vai ser muito importante você explicar para gente, né? Eu sei que tem muitas pessoas que têm muitas dúvidas relacionadas a isso. Eu queria que você assim me falasse, como diretora, né, nacional do sindicato, qual é hoje a principal missão do sindicato diante dos desafios que a psicopedagogia enfrenta? então, hoje o sindicato eles colocam como um apoio, né? E de luta também. Porque hoje a gente tem como, né, diretora de articulação em todo o Brasil, a gente vê que existe concursos e a gente começa a intervir nesses processos. Concursos que às vezes só pede para psicólogo, e por que não o pedagogo que tem a especialização, se é uma especialização, por que não os dois podem atuar? A partir do momento que agora virou graduação. Então, o sindicato ele se coloca como órgão de luta, luta pela classe. Então, a gente vai lá estabelecer valores, porque às vezes o plano quer pagar um valor para o psicólogo, um valor alto e para o psicopedagogo bem abaixo por conta da formação pedagógica. Então, a gente quer equiparar esse processo. Então, o sindicato ele vem com órgão realmente de luta e de explicar quem é esse psicopedagogo, como eu falei, de colocar o nome de terapeuta da aprendizagem, explicando a identidade dele para ele saber se posicionar. Então, o sindicato hoje ele é um órgão de luta e de posicionamento diante da nossa briga, que é junto ao governo federal para a regulamentação da nossa classe. Perfeito, perfeito. Você sente que essa área vem ganhando mais visibilidade e respeito? Com certeza.
Hoje Isso aqui, melhorou eu vou muito. falar no Rio de Janeiro, os psicopedagogos hoje ele é bem mais reconhecido, porque como terapeuta da aprendizagem, a gente vê cada dia mais déficit na escola, a gente vê déficit na clínica, de crianças que chegam na clínica e não conseguem fazer uma cópia. Ela não consegue pegar num lápis, porque não teve lá a A ajuda base, né? necessária, ou de identificação de ser um transtorno, porque as pessoas têm Exatamente. muita dificuldade de entender o que que é dificuldade de aprendizagem, o que que é um transtorno de Perfeito. aprendizagem. E nós, psicopedagogos, nós somos terapeuta da aprendizagem, então a gente tem ciência de como avaliar essa criança, de entender como ela aprende. A partir desse momento de a gente entender como ela aprende, é que a gente vai direcionando ela para o local correto. E aí ela vai aprender, porque a gente já direciona para a aprendizagem correta dela. Muito perfeito isso que você está falando, que é uma briga ainda nossa, né, de atendimento, quando vem essas famílias, as escolas, para elas entenderem de fato qual que é o papel desse Do... profissional, né? O que que ele faz, né? Até a nível financeiro, porque você Sim, tem aí algumas avaliações. Você tem avaliação neuropsicológica, avaliação sim. psicológica. Quando a gente fala numa avaliação psicopedagógica, Psicopedagógica. acaba que essas pessoas não têm, porque isso também chega a ser uma questão cultural, Sim. elas não querem pagar o preço disso. De- E é uma avaliação extensiva. Justamente. Porque é ali que a gente vai conseguir verificar os transtornos. Dentro da DSM-5 existe lá o transtorno de aprendizagem. E os transtornos de aprendizagem, quem melhor que o psicopedagogo, que é o terapeuta, para poder avaliar? Então, essa avaliação psicopedagógica, ela precisa acontecer, né? Então, avaliação de leitura, de escrita, avaliação até um pouquinho, a gente pega até um pouquinho da linguagem, porque a criança acaba trocando ali algumas coisas, então a gente precisa orientar. Então, para você ver, né, que dentro da DSM-5 tem um transtorno específico da aprendizagem. Então, é porque a gente se faz necessário, Sem dúvida, né? entendeu? Vai entender isso, né? A gente se faz necessário. E a família também, quando ela é orientada corretamente, ela não chora por isso, ela paga. Uhum. Ela paga, ela vai procurar o melhor psicopedagogo que tem na cidade para poder atender. Mas ela precisa ser direcionada corretamente. Mas isso aí é cultura. Então a gente precisa ensinar. E aí entra o sindicato novamente. Hoje a gente ensina as escolas de Perfeito quem é o isso. psicopedagogo. Eu não sou pedagogo, eu não sou psicólogo, eu sou psicopedagogo, terapeuta da aprendizagem. Perfeito isso. Como os profissionais podem se engajar, já que você está falando desse tema, mais coletivamente, para que isso ganhe mais força mesmo? Então, hoje a gente tem aí o Instagram do Sindicato dos Psicopedagogos, né? Que a gente vem fazendo várias movimentações, solicitando o dia. Hoje, como diretora de articulação, o que que eu faço? A primeira coisa que eu faço no município, né? É pedir o meu diretor municipal para criar o dia do psicopedagogo. Que eu começando a criar o dia do psicopedagogo dentro do município, eu já começo a ter visibilidade, de entender que por que que tá criando uma data? É porque existe alguém ali. E Uhum. dali eu começo a dar voz a esse psicopedagogo, trazendo da invisibilidade, esse psicopedagogo que fica invisível. Tem alguns até que colocam o diploma dentro da gaveta e nem atuam, porque já correram tanto atrás. O meu caso foi assim, quando eu saí do exército, eu falei, meu Deus, eu vou trabalhar onde? E muitos planos, não aceito, não aceito, não aceito. Eu falei, peraí, eu preciso brigar pela alguma coisa. E aí, Uhum. quem é o órgão que é responsável disso? O sindicato. Então, foi aí que eu comecei a ir para o sindicato, me sindicalizei, recebi uma carteirinha com a minha inscrição sindical, aonde eu me apresento dentro das clínicas e hoje a maioria das clínicas já aceitam a questão relacionada ao sindicato, porque você vê que tá ali descrito lá no sindicato, a gente tem o CADSIM, que é um programa que mostra todos os psicopedagogos da área. Então a pessoa que quer procurar, entra no sindicato, consegue se identificar a pessoa dentro do sindicato. Então, o sindicato ele vem como um apoio realmente, como se fosse um apoio de cadeira, né? A gente tem mini cursos, a gente dá supervisões, porque o começar é muito difícil, né? Então, o sindicato ele te dá esse apoio, ele te dá essa supervisão que é muito difícil no começo.
é muito complicado. Você não sabe para onde que vai quando tu sai da tua especialização ou da sua graduação. E aí ter um órgão que te dá ali uma supervisão, te dá um apoio para você começar é de suma importância. Então, Que vem de hoje eu encontro com esse projeto CAD. sim, o CAD é o Centro Específico de Aprendizagem que a gente tem para trabalhar com crianças, voltada total para aprendizagem. A gente trabalha muito com dislexia, com muitas crianças dislexas. Então, a gente trabalha bastante essa aprendizagem. Junto com ele também, eu não falei, mas eu tenho o projeto Semear do sindicato, que é um projeto que a gente não lançou no Rio, mas está para lançar. Olha, tô dando um spoiler para vocês. A gente está para lançar, que é um projeto de assistência mesmo a crianças carentes que não que tem um processo ali, já foi diagnosticado com transtorno, e a gente vai pegar alguns psicopedagogos sindicalizados que ainda não atuam e vamos dar supervisões para que eles possam atuar nesse projeto. Ai, que Então a massa. gente vai pegar o que a gente já tem ali sindicalizado e vamos dar um projeto para esse cara trabalhar e a família também, né? Chegar nessa família que não tem assistência. Nossa, e aí você. Que magnífico isso! É Que muito te motivou? a fazer esse projeto. Aham. Ah, por conta realmente da minha infância, né? Eu vim de uma infância muito difícil, aonde eu tinha ali um processo que eu trabalhava, na verdade eu estudava eu vou falar antigo Brizolão, mas eu estudava no Brizolão, e sendo que eu sempre fui muito esperta, assim, eu ficava no grupo da bagunça, mas eu não, eu era a única que passava de ano. Até o dia que uma professora veio e falou: Peraí, senta aqui. Você não tem que ficar no grupo da bagunça. Você sabe isso, você sabe aquilo outro, você precisa fazer um pré-vestibular. E fui. E passei de cara no ProUni, consegui uma bolsa. Então, as minhas raízes é muito humilde. Então, a partir desse momento que hoje eu consigo me expor, conseguir me estabelecer, de por que não voltar lá e ajudar outras Muito crianças, bacana. outras Vanessas, né? Que eram invisíveis, né? E agora a gente está trazendo aí essas crianças para que elas possam ver as potencialidades dela, porque as pessoas olham, vou fazer uma avaliação. Sim, mas a avaliação você vê o que está no déficit e as potencialidades. E existem muitas potencialidades Exatamente. escondidas. E não só esses déficits, que é o que você falou, Sim, porque às vezes a pessoa fica muito mais hiperfocada no déficit é. do que Eu era das muito potencialidades. imperativa, eu Pois é. subia, descia, pulava, gritava, mas eu tinha um foco, né? Eu era muito boa no escrever, eu era muito boa até no falar mesmo. E uma professora minha falou: Não, peraí, tem alguma coisa diferente de você. Você é diferente. Então, assim, e aí teve esse olhar. Então, a partir desse momento que eu consegui entender esse olhar, depois de muitos anos, falei, gente, por que não voltar lá atrás e buscar essas crianças? As Vanessinhas estão por aí perdidas, né? E também pelo meu filho também, o Bernardo também, ele precisou muito da minha ajuda no início, né? Meu filho, ele tem diagnóstico de redução de fontanela anterior, que é a muleira dele tava fechando antes dos 3 meses. Então, ele com certeza teria algum processo neurológico. E eu falei, não, peraí, vamos. Joga a casa de tatame e a gente vamos trabalhar Bernardo, as pré-habilidades básicas antes da aprendizagem. E hoje o Bernardo é meu case de sucesso. As pessoas me procuram pelo meu filho. Muito bacana. E você estava até falando isso, né, mais cedo, dizendo sobre a própria inteligência, como ele funciona, Sim, a articulação dele, ele né? é muito articulado. E o quanto foi importante esse processo de desenvolvimento inicial para que agora ele está com Muito. 6, né? Agora ele Com tá com 6 anos, ele conseguiu ter toda essa fundamentação que foi necessária Sim. inicialmente para que ele pudesse progredir. Olha que fantástico isso. Foi muito importante esse olhar precoce, essa avaliação precoce do Bernardo. Eu consegui identificar ali que tinha um processo diferente, né? Lógico, os médicos já me avisaram que teria. E eu comecei, não, peraí. E aí comecei a chamar a família, e aí entrei na escola. O desfraude do Bernardo, a gente teve que fazer com todos os. Ele ama letras, números e trem. Então a gente teve que enfeitar o banheiro inteiro de trem, os 3 banheiros, que era o que ele mais utilizava, né? Que era o da creche, da escola, o da creche da minha casa, da minha sogra.
e todo mundo trabalhando junto. Eu tinha que ficar ensinando todo mundo a lidar com o Bernardo, de como fazer. E foi sucesso, assim. Porque o grande desafio hoje não é só a intervenção com a criança, é a intervenção e a psicoeducação com a família inteira. Porque Família. se você não trabalhar a família, né, em prol da criança, a É, coisa não funciona. é tríplice. Exatamente. Escola, núcleo terapêutico, família. Exatamente. E aproveitando essa sua deixa, na sua visão, qual que é o poder do trabalho multiprofissional no desenvolvimento infantil? Perfeito. Perfeito, porque hoje, assim, eu falo de experiência de profissional, né? Eu sou profissional desde 2016 por aí, Bernardo veio em 2019. Então, desde profissional e mãe, a partir do momento que eu vi como era importante outros profissionais lidarem com meu filho também, né? De abrir mão um pouquinho. Porque a gente, como mãe, a gente quer abraçar o mundo, né? Hum. E aí você vê, não, ele precisa ir para uma psicóloga, ele precisa trabalhar na psicomotricidade, ele precisa trabalhar isso, aquilo. E você lidar com esse multiprofissional, né? Essa equipe multiprofissional, ela é de suma importância. Depois de sentar todo mundo na mesa, gente, o que que você achou disso? O que que você viu isso? E aí fica muito melhor, fica muito mais prático para você avaliar. Você é muito mais assertivo com uma equipe, porque o outro tem um olhar diferente, né? Eu sei até onde eu posso ir como terapeuta da aprendizagem. Depois, quando a psicóloga vai atuar, eu já direciono emocional, ou que nem hoje. Meu filho está precisando de um apoio psicológico. Por quê? Ele está usando uma órtese. E agora ele tá. E eu falo, como que eu posso ajudar ele? Levando ele para psicólogo. Ele precisa trabalhar, ele precisa entender que hoje ele precisa usar essa órtese. Para mais tarde ele ficar ótimo, não ter nenhum tipo de problema motor. Mas hoje ele precisa usar. E ele precisa de acompanhamento. Então, assim, o multiprofissional para mim é incrível. E você até como mãe, né, mãe e profissional, você entende muito essa importância. Às vezes nós temos até mães profissionais É, que mesmo assim ainda não conseguem sair dessa caixinha e ampliar porque o seu filho está precisando de tem alguma necessidade específica que pode trabalhar e está tudo ok, né? E eu acho que é sim. muito legal quando você Eu traz acho que o isso. luto, né? Eu acho que o luto do filho Exato. idealizado, eu tive esse luto do filho idealizado. Quando eu recebi o laudo do Bernardo, que ele era autista, na época suporte 2 nem era. Ele não falava, ele foi falar com 3 anos e meio para 4 anos. Então, assim, ele tava no 2 ali. E, e eu tive aquele luto, falei, meu Deus. Calma aí, eu já trabalho com criança, agora é na minha vez, meu filho. Mas foi assim, caí, daqui a pouco eu levantei. Então, assim, quando a gente tem um filho, a gente idealiza um mundo. Quando eu engravidei do Bernardo, eu tava dentro do exército. Então, todo mundo fala assim, ó, ele vem pra tropa, ele vem. Então, assim, você já cria uma expectativa sobre a vida dele. Nossa, vai ser coronel, capitão, vai ser Exatamente. o aviador, você vai inventar. E eu acredito que essas mães profissionais, ela também idealiza esse filho. E a partir do momento que o filho não vem idealizado, cria-se esse luto. E aí cria essa resistência. Eu tive que trabalhar em terapia. Porque, gente, psicopedagogo também é terapiado, tá? Por favor, procure a terapia de vocês. Lógico, ninguém é maluco. Então a gente precisa trabalhar em terapia. Perfeito isso. Então eu acredito que esses pais precisam, os profissionais que são pais, que não conseguem lidar muito com essa situação, precisam trabalhar em Ainda terapia. tem muita resistência a isso. Sim, e é terapêutico, gente. Vai procurar um terapeuta, vai procurar um psicólogo que vocês estão precisando. Adorei. Muito bom, Vanessa. E agora a gente incluindo também a questão da inclusão e dos cuidados com a família. Você também acolhe famílias de crianças Sim. neurodivergentes, né? Como você enxerga a importância desse suporte familiar para a intervenção psicopedagógica? Gente, o suporte familiar, ele é de suma importância. Não adianta você querer trabalhar só a criança se você não trabalhar os pais em casa. Porque no set terapêutico nós vamos ter aí 1 hora no máximo com essa criança, 50 minutos. Uhum, E os pais vão ficar aí 24, 23 horas com essa exatamente. criança. Então
essa família, ela precisa estar estruturada. Nós agora estamos, ano passado, né, eu fiquei coordenando a loja no Shopping Bangu, onde a gente daria suporte para algumas famílias, né? Demos suporte para 180 famílias. Ficamos 3 meses com a loja azul, só com questões de informações. Das famílias chegarem lá, ler qual era a descrição do processo de como identificar uma criança autista, do pai chorar, né? E eu ficar assim, assustada, não acreditando que ele não sabia. E realmente, ele não tinha Não. informação sobre aquilo. Então, assim, você dá orientação para a família, dar informação para a família, é tudo, de como ela vai se posicionar. No entanto, que quando eu te recebi o laudo do meu filho, a primeira coisa que eu fiz foi sentar minha família. Senta todo mundo, os avós, todo mundo. Agora vocês vão ter que seguir as minhas regras. Porque vocês não vão poder dar tudo pro Bernardo. Então, assim, então a família, ela pegou junto comigo. Então, assim, eu tenho uma rede de apoio hoje muito boa. Porque eu tive que ensinar ponto a ponto de como lidar com ele. Então, por isso que o Bernardo, eu falo, né? Ele é meu case de sucesso justamente por isso. E as pessoas veem muito em mim, Vanessa, como é que você conseguiu fazer isso? Não, gente, foi um conjunto. Todo mundo ajudando. E o que mais você escuta dessas famílias? Quando elas vêm a você, o que que você ouve mais delas? Então, a maioria das famílias que chegam, né, falam que não acreditavam, que via que tinha uma coisa diferente, mas que não queria buscar, justamente por conta dessa questão idealizada que eu falo do luto, né? Eu tô vendo que tá acontecendo alguma coisa aqui, mas eu prefiro não mexer pra não dar mais problema. Só Uhum. que quanto mais deixar pra mexer, pior. Quanto mais tarde você trabalhar com essa criança, é muito, muito mais difícil. Então, assim, eu escuto muito isso. Nossa, se eu viesse antes. Por que que eu não vim antes? Hoje tá progredindo um pouquinho, tá andando um pouquinho, mas se fosse antes, talvez seria um pouquinho mais rápido. Então as famílias, elas falam muito isso, né? Vem com a culpa, né, Sim, também. total. A culpa é. Nasceu um filho, nasceu uma culpa. É fácil. É. E quando buscam atendimento, e às vezes não foi um atendimento que deveria anteriormente, Uhum, vem totalmente carregado com isso. Porque quando total. fiz antes, agora, como é que vai ser esse Como é que vai ser? processo? É muito difícil, né? Muito. Essa A dor, família, a ela dor fica dessa família. desorientada. A família, ela não sabe. Exatamente. Ela fala assim, eu não sei por onde começar. Porque, assim, na maioria das vezes, a escola depois vai começar, olha. Aí começa a vir um checadinho da escola, né? Porque a escola é aquela que vai entregar os recados não muito bons da criança. E aí a mãe já fica com o ranço da escola. Meu Deus, mas por que a escola tá pegando implicância com meu filho? Mas não vai olhar a fundo se realmente. Ela já até sabe que tem um processo ali, que realmente o filho é um pouquinho mais resistente, que não aprende. Mas aí ela não quer escutar. Mas a mãe que escuta, com certeza o processo ele flui muito, Muito bem, né? muito Muito bem, bem. muito. Agora, relacionado a esses profissionais que estão começando, os Sim, psicopedagogos, o que você diria para eles que estão começando agora? Qual que é o caminho a seguir? Que isso é uma dúvida muito grande sim. dos novos, dos estudantes. Eles estão estudando É, e eu vejo muito aqui na clínica essa pergunta, né? O que que eu faço? Por qual caminho que eu sigo? onde que eu vou? Carteirinha, pergunta-me muito. Tem É, carteirinha? Como que eu vou colocar isso? Porque a psicologia tem o CRDES é, a e a psicopedagogia tem um psicopedagogia. CBO que é, Ótimo é isso. o CBO que é o Código de Trabalho, né? Mas eu falo que eu sempre uso a minha carteirinha do sindicato, né? Que me dá ali uma visibilidade de vou falar responsabilidade, né? A partir do momento que eu tenho um órgão por detrás de mim me representando, porque o sindicato tem um apoio jurídico, a gente tem todo, como eu falei, supervisão, a gente tem orientações. Então, assim, hoje o que eu posso falar para esse psicopedagogo que tá saindo tá estudando já, sabe? Conheçam a sua identidade, conheçam quem você é. Como eu falei, psicopedagogo é terapeuta da aprendizagem. A partir do momento que a gente coloca isso no nosso coração, a gente começa a se posicionar diante de muitas coisas. Então, você não é professor de reforço, você não é psicólogo, você não é pedagogo, você é terapeuta da aprendizagem, você é psicopedagogo. Então, você tem que, primeiro de tudo, saber quem é você. Então, a minha orientação é essa. Saiba primeiro quem é você. E depois você vai começar a procurar em que você se especializar. Se vai se especializar em TDAH, se vai se especializar em autismo, você vai
Mas primeiro saiba quem é o psicopedagogo em sua essência, o que que ele trabalha, o que que ele faz. Porque eu acho que isso que se perde muito. Chegou já no meu consultório mães com cadernos de criança e me intrigando. Eu falei, mas pra que isso? Ela, ué, você não vai ver o caderno do meu filho? Eu, Você não não. vai estudar com meu filho? Ela, não, eu sou. Eu falei, não, sou terapeuta da aprendizagem. Eu vou orientar seu filho sim na aprendizagem, mas de outras formas. A gente vai trabalhar, vamos entender como ele aprende, se ele é auditivo, se ele é sensório. A gente vai entender como é essa questão da aprendizagem dele, mas eu não vou olhar os cadernos dele. Então, assim, isso é a postura do profissional. Então, se ela já fez isso comigo, ela veio de um outro profissional, porque o outro profissional já fazia. E ele não sabia a postura dele, de como Confunde se muito isso, né? posicionar. Outra coisa também, de ir para a escola pediu o peito do psicopedagogo clínico. Gente, não existe isso. Quem faz o PEI, plano de ensino individual, é a É a escola. escola. A gente ajuda Isso com aí. um plano de intervenção terapêutico para a escola ali se orientar. Mas o psicopedagogo que trabalha na clínica, porque não existe psicopedagogo institucional e clínico. Existe psicopedagogo, ponto. Trabalha no ambiente clínico, trabalha no ambiente Funcional. institucional. Muito Deixar bom. bem claro aqui para as pessoas entenderem a essência do psicopedagogo. Então, assim, também se posicionar quanto a isso. A gente não precisa fazer. A gente vai fazer o nosso plano ali terapêutico do que a gente está vivenciando na terapia. Sim. E vai direcionar para essa escola, para que essa escola possa ali, para ajudar a escola a orientar ou ir presencialmente, fazer uma visita, conversar. Em nenhum momento a gente vai se negar a isso, né? Mas fazer realmente não é o trabalho do nosso. Sim, sim. E para as famílias, você poderia deixar uma mensagem? Sim. Eu sei que não é fácil, porque quando você tem um laudo na mão, é muito complicado, né? Eu estaria aqui sendo muito, como eu posso falar, hipócrita, né? Falar assim, que é fácil, não é. Você pegar um laudo de uma criança, eu sou bem maior, sou bem precioso, e e ter ali um processo. O que eu falo para as famílias é correr atrás enquanto é cedo. Se tem esse laudo, já foi diagnosticado, o médico já direcionou para as terapias corretas, procurem as terapias, gente. Faça o que pediu. E se for medicação, é medicação com terapia. Não é medicação sem terapia ou terapia sem medicação. É as duas coisas Perfeito. junto. Porque medicação sem terapia é dependência. E terapia sem medicação não vai fluir porque ele precisa estar estabilizado. Então a gente precisa ter essas duas. Então, assim, eu falo para as famílias: recebeu o laudo, tem o laudo, já constatou, já foi direcionado? Procurem. Procurem o melhor local para atendimento dos seus filhos. Vanessa, tá incrível. Tá incrível. Eu queria, assim, muito demais te agradecer pela sua visão, Nada. pela sua força, sabe? Pela sua garra. Esse brilho nos seus olhos, né? Nos deixa, assim, motivados a buscar mais ainda a essa regulamentação, o papel que o psicopedagogo tem, que é forte esse papel. Eu acho que isso é muito importante, né? A sua luta é maravilhosa. Eu queria muito te agradecer. Gostaria também de deixar um presente com Oh, meu você. Deus! Olha! Maravilhoso! Amei, eu amo caneca. Porque a ideia do Reabilite-se é Oh, top. exatamente isso. Incrível. É a gente conectar, né? É ter essa conexão, é fazer essas adaptações, é a gente ter um olhar acolhedor, ter uma visão próxima, para que a gente possa ir para esse mundão, né? Sim, Através desse podcast, ajudar muitas famílias que com necessitam. certeza. Porque é isso a nossa ideia, né? Os nossos valores, né? Muito obrigada. Nada, eu que agradeço de estar aqui, de compartilhar um pouquinho da minha vivência, da minha história, da nossa luta, né? Que ainda estamos em processo de luta na PL 116/24 e que, se Deus quiser, vai sair a nossa aprovação aí de regulamentação e vai acabar com esses tormentos dos planos não querer aceitar o psicopedagogo. Então, você que é do plano, aceita a gente é legal, tá bom, gente? Fique na paz. Tchau, pessoal. Terminamos agora com um podcast com a Vanessa Azevedo. Um beijinho a todos.